Os números. Ah, se não fosse os números, o que seria da nossa vida? Você usa números todo santo dia. É para você saber o horário, é para você saber quanto que você deve, quanto que você tem que ganhar, onde você tem que ir, os endereços sempre. Mas você sabia que nem sempre os números eram vistos da maneira como a gente vê hoje? Fica tranquilo que eu tô aqui para te mostrar um pouquinho da história dos números e como que nós organizamos os números para que a gente não só conseguisse entender eles, mas para que eles fossem usados da melhor maneira na tecnologia, na ciência e no dia a dia. Vamos lá para mais uma história dessa com os conjuntos numéricos. Muito bem, pessoal, meu nome é Caio, eu sou o professor Arcanjo, estou aqui para te ajudar a entender matemática de uma maneira que você, não esqueça mais. Vamos falar um pouquinho da história dos números hoje, então, e sobre os conjuntos numéricos. A necessidade dos números apareceu quando a gente começou a contar as coisas. Então, quantas ovelhas eu tenho, quantos boizinhos eu tenho, o quanto que eu tenho aqui. Eles começaram então a fazer associações. Então, olha, tá passando muitos bois aqui, eu vou colocando tantas pedrinhas aqui. A ideia dos números começa ali na questão de quantificar as coisas. Mas foi só um pouco tempo atrás que a gente pegou todas essas ideias de numeração e a gente agora tem símbolos que demonstram a quantidade das coisas. Para ficar mais fácil hoje e dar certas restrições, certas limitações para resolver algumas questões na matemática, na ciência e na tecnologia, a gente dividiu os números em grupos ou conjuntos. E você vai perceber que eles ficam do mais simples na questão de contagem até os números bem complexos. Vamos lá então agora? Simbora para a lousa! Então, vamos imaginar aqui uma reta. Eu sei que isso daqui não tá tão reto. Ai, meu Deus, sempre fui desse jeito. Mas ok, então vamos tentar imaginar que isso é uma reta. Vamos trabalhar um pouquinho com a ideia do lúdico aqui, tudo bem? Bom, quais são os números que a gente começa a fazer a contagem das coisas? Se você viu por aqui, nesse vídeo que está aparecendo nos cards, a ideia do zero é uma ideia um pouco recente na matemática. Mas a gente começa a contar números como 1, 2, 3, 4, 5, porque, né? A gente começa a contar por esses daí. Então, esses são os números mais fáceis, os números mais naturais na contagem, entendeu? Naturais. Então, o primeiro conjunto que a gente vai lidar hoje é o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? São os números que a gente conta no dia a dia. Então, se você pegar a partir do zero, então a gente tem, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Então, eu posso dizer que o conjunto dos números naturais são esses elementos, o 0, o 1, o 2. Coloco uma reticências para dizer que está lá indo para o infinito. Esses são os números naturais. São fáceis da gente fazer contas com os números naturais. 2 mais 2, 5 mais 5, 0 mais 0, 0 mais 3. São os números que naturalmente a gente faz o uso deles na contagem e é bem mais fácil. Mas para aumentar essa questão dos números, eu sei que existem números antes do zero. É só você lembrar da sua conta bancária. Ou lembra da minha conta bancária. Ela sempre está abaixo de zero. Ou você pode lembrar também de situações no dia a dia. Há temperaturas, por exemplo, que elas estão abaixo de zero. Então, você tem números que vêm antes do zero, como, por exemplo, o menos 1, o menos 2, o menos 3 e aí por diante. Esses números aqui, a gente pode chamar eles de números inteiros. Quem que são os números inteiros? São só os números negativos, Arcanjo? Não. Ele vai pegar toda a reta, tanto a parte negativa, o zero, e a parte positiva. Então, eu posso dizer o seguinte, que os números inteiros, com esse sinal aqui, eles são lá do infinito e pega o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e vai para o infinito também. Mas daí a gente foi avançando e a gente foi entendendo o seguinte, vamos pegar essa partezinha aqui e vamos dar um zoom nela, ok?
Ó, é como se você fosse aí no seu tablet, né? E desse aquele zoom. Eu sei que entre o 0 e o 1, eu tenho uma infinidade de números. São infinitos números que eu tenho aqui. Quais são esses números? Eu tenho o 0,1, o 0,2, o 0,3, o 0,4. Esses são os pedacinhos, são os números que a gente sempre consegue colocar ele numa fração, numa razão. Esses são os números racionais, que vai ter esse símbolo aqui, ó, os números racionais. Só que os números racionais, como a gente falou, entre o 0 e o 1, ele tem infinitas possibilidades. Por quê? Entre o 0 e o 1, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3. Mas entre o 0,1 e o 0,2, eu tenho o 0,01, o 0,02. E entre... Você está entendendo que você sempre consegue deixar esse número menor. E isso é infinito. Isso foi muito bom quando a gente começou a descobrir coisas muito pequenas na natureza, como as células, os átomos, o que tem dentro do átomo. Essas coisas são muito, muito, muito pequenas. Então, elas não estão nas unidades que a gente consegue imaginar como 1, 2, não, ela está cavocada, ela está lá no meião. Então, o conjunto dos números racionais, ele vai incluir os números inteiros, os números naturais e esses pedacinhos entre um e o outro. Então, eu posso dizer que ele vem lá do infinito, assim como os números inteiros, não é? E daí ele vem no menos 3, daí ele vem assim, ó, o menos 2,5, o 2, o menos 2 e assim por diante. Então, ele vai pegar razões. É isso, na matemática, quando a gente fala razão, é sempre um número ali entre um e o outro. Um número que está cavocado, um número quebrado. Então, por exemplo, se eu quiser lidar com frações com o tipo do 1/4 ou 1/2, 1/2, eu posso transformar isso daqui num valor decimal. Então, eu tenho 1 dividido por 2. Pense em dinheiro que é mais fácil. Tenho R$1 e tenho que dividir R$1 para 2 pessoas, 50 centavos. Então, eu sei que isso daqui, na verdade, é o 0,5. Então, o meio estaria mais ou menos aqui, ó, o 0,5. A gente pode até depois fazer uma aula de como você pode transformar um número no outro. O que você acha? Bota aqui nos comentários, tio! Fala aí que você quer ver mais aulas sobre transformações, por exemplo, de números de um conjunto para o outro e assim por diante. Vai lá! Mereço uma curtida também, não mereço uma curtida aí para você curtir o vídeo, compartilhar com outras pessoas, afinal eu preciso pagar um aluguel que está aqui no conjunto dos números inteiros negativos, quem sabe você me ajuda. Eu tenho os números racionais. Esses são os números que eu consigo transformar numa razão, numa divisão. Ok. Mas aí, a gente foi evoluindo tanto, que a gente descobriu que eu tenho números que eu não consigo transformar ele numa razão, numa divisão. São números que têm casas infinitas, sempre vai ter uma divisão a mais. Tenho certeza que você conhece um desses números. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Você não conhece o pi? Ele é um número irracional. Qual que é a última casa decimal do número pi? Não. A gente até vai daqui a pouco fazer um vídeo aqui sobre histórias da matemática, como a gente costuma fazer, curiosidades matemáticas, que a gente vai falar da história do pi. Mas você tem muitos outros padrões no universo que são números irracionais, ângulo de ouro, pi, outras coisas, por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2. Pensa no seguinte, que número que você multiplica por ele mesmo que dá 2? Você tem que pegar uma coisa muito aqui entre 1 e o 2, não é? 1,4, mas isso daí vai longe. Então, esses números aqui, os irracionais, a gente vai ter aqui, ó. São os números, então, ó, raiz de 2, raiz de 3, o próprio pi
e outros aí, certo? Dúvidas até aqui? Levanta a mão quem tem dúvida, levanta a mão quem tem dúvida, coloca suas dúvidas aqui que eu vejo depois e te ajudo, beleza? Então, vejam que a minha reta ficou top. Agora eu consigo enxergar os números nos seus conjuntos. E eu vejo que cada tipo de número que eu lido no meu dia a dia tem uma função de estar ali. E eu resolvo de uma maneira diferente. Então vamos usar um diagrama para unir tudo isso que a gente aprendeu hoje. Primeiro que a gente aprendeu, quem são? São os números naturais, certo? São os números naturais. São esses carinhas aqui. Então, eles vão estar aqui, ó. Quem são esses daqui, Arcanjo? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, certo? Esse conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, ele está aqui, ó. Aqui dentro. Ui, certo? Ele está aqui dentro do conjunto dos números inteiros. E os números inteiros, ele está dentro de um outro conjunto, que é o conjunto dos números racionais. Eles estão aqui, ó. Aqui dentro. Beleza? Quem que está dentro do conjunto dos números racionais? Os irracionais? Não, porque a gente viu que os números irracionais, eles são tão tops, mas tão tops, que eles são tão únicos na natureza, que eles não conseguem se transformar numa razão, que é o requisito para você entrar dentro desse círculo. Então, a gente vai colocar os números irracionais aqui fora, ó. Eles vão ser os irracionais, certo? Eles estão aqui fora. Ok. E se eu quiser falar o seguinte, Caio, eu quero que seja todos esses conjuntos que a gente aprendeu aqui, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. Apresenta a vocês o conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, ele vai pegar tudo isso daqui. Então, quando a gente fala o seguinte, eu quero trabalhar com números reais nessa questão. Então, você vai trabalhar com os números irracionais, racionais, inteiros e naturais. Os números reais são todos os números que a gente está acostumado. Na verdade, tem os números complexos. Eles são complexos. Deixa para depois, num outro vídeo, a gente conversar sobre os números complexos, combinado? Isso daqui vai ser muito importante, por exemplo, quando a gente for estudar domínio de funções. Porque vão ter alguns resultados, algumas especificidades, ou seja, algumas limitações para se resolver uma conta, que você vai precisar falar o seguinte: olha, Arcanjo, nesse exercício aqui eu só consigo trabalhar com números inteiros. Eu só consigo trabalhar com números naturais. Ó, esse daqui pode ser os números reais, mas eu tenho que tirar o zero daqui. E isso, na teoria dos conjuntos, a gente tem também a linguagem matemática para fazer isso. Vamos lá então? Eu quero trabalhar com os números naturais, ok? Quem que são os números naturais? A gente aprendeu o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e vai lá para o infinito. Daí eu pergunto para você, o 0, ele está dentro aqui dos números naturais? Ele pertence aos números naturais? Sim, Arcanjo, ele pertence. Então eu posso usar esse símbolo aqui, ó, esse Ezinho. Então o 0, ele pertence aos números naturais. E se eu perguntar assim, ó, por exemplo, o menos 2, ele está dentro dos números naturais? Não, ele não está dentro. Então eu faço esse Ezinho e corto. Então esse daqui é o símbolo de não pertencimento. Caio, mas assim, eu quero trabalhar com todos os números naturais, mas eu quero tirar o 0. Você pode fazer isso para mim? Claro. Você pode usar uma notação, por exemplo, na matemática, que é o uso do asterisco. Se você coloca o asterisco aqui, nesse momento, o 0 some. E daí os seus números naturais, eles só ficam 1, 2, 3 e vai para o infinito. Então, essa notaçãozinha aqui de asterisco é muito importante você saber, porque vão ter certas questões que você vai precisar usar ele para mostrar que o resultado não pode ter 0. Se você viu o vídeo a respeito da história do 0, a gente vê que não existe no denominador o 0. Então, se não existe no denominador o 0, eu posso trabalhar, por exemplo, com todos os reais, exceto o 0. Então, eu posso falar,
O resultado dessa questão são todos os reais, exceto o número 0. Então, a partir do momento que eu tenho esse asterisco, eu entendo que eu posso trabalhar com qualquer real, com exceção do 0. É claro que tem muito mais coisa para você aprender, mas esse vídeo já está ficando longo, então eu queria que ele ficasse um pouquinho mais curtinho. E a gente vai dividindo esse conteúdo para outros vídeos, para você não esquecer, ficar um conhecimento mais fácil. Conta aqui para mim o que você achou dos conjuntos numéricos, um pouquinho da história dos números e o pertencimento de alguns elementos, ou seja, de alguns números para cada conjunto. Te espero por aqui, um beijão para você, curta outros vídeos e compartilha esse canal para mais gente, beleza? Um beijo! Ó, tem mais vídeos aqui. Vai, maratona aí!